E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando agora mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro, né? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que goste não só do vídeo de hoje, mas do conteúdo que a gente está sempre trazendo aqui. Como eu venho dizendo já há algum tempo, se você caiu aqui no nosso canal, é porque gosta de futebol, então consequentemente vai curtir nosso conteúdo aqui também. Já vou pedindo like, pode dar sem medo aí, você não vai arrepender não. O tema do vídeo de hoje é bem interessante, né? Vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho, né? Pra gente te notificar, né? O YouTube vai notificar quando sair vídeo novo aqui no canal, você será avisado e vai poder ver nossos vídeos aqui em primeira mão, tá bom? Vamos direto já para o assunto do vídeo, que é esse que vocês viram aí na thumb, né? E no início aqui também, que são mentiras que passam por verdades, né? São as duas mentiras mais difundidas da história do Campeonato Brasileiro. Então eu fiz uma pesquisa muito bacana para chegar nessas duas situações aqui. Vocês vão ver que são coisas interessantes, né? Se você nunca ouviu falar desses assuntos, não tem problema, porque vai ficar sabendo hoje aqui, mas certamente se você for torcedor de algum dos times envolvidos que a gente vai ver aqui hoje, né, a chance de você já ter ouvido essas lorotas aqui é muito grande, né? Então, vocês já estão vendo aí na tela que essas duas mentiras que passam por verdades tem a ver aí com o Grêmio, uma delas, né, em relação com a segunda divisão, quando o Grêmio disputou a segunda divisão em 1992, e a outra tem a ver com São Paulo e Atlético Mineiro, mais especificamente vocês estão vendo aí do lado esquerdo da tela, aí no canto baixo, né? Vocês estão vendo aí Reinaldo e Serginho Chulapa, né? Quem é torcedor do Atlético, quem é torcedor do São Paulo, quem é torcedor do Grêmio, até quem é torcedor do Inter, vocês vão entender por quê. Certamente já ouviu contar essas essas verdades, que de verdades não tem nada, e a gente vai começar a destrinchar essas lendas aqui, né? Para vocês não repetirem mais coisas que não têm sentido factual, coisas que de fato não aconteceram, mas, né, acabam passando para frente como verdades. Vamos lá então já para o nosso primeiro caso aqui, que envolve o Campeonato Brasileiro de 1977, mais especificamente a final de 77, né? Vocês já estão vendo aí. É dito, né, por muitos torcedores atleticanos e até por outras pessoas também, que naquele final de campeonato que já ocorreu em 1978, né, é um daqueles campeonatos que começam no ano e termina no outro. Foi dia 5 de março de 1978 a partida final no Mineirão, para 103 mil espectadores, quando o Atlético, que tinha uma vantagem de pontos muito grande, acabou perdendo o título nos pênaltis para o São Paulo, né? Ficou 0-0 tempo normal. E naquela partida não jogaram nem Reinaldo, que tinha 28 gols no campeonato, nem Serginho Chulapa, que tinha 18. Eram os dois principais artilheiros daquele campeonato, né? Faziam muitos gols. Reinaldo chegou, né, na semifinal, né, ao final do primeiro jogo da semifinal com 28 gols em 18 jogos. Serginho Chulapa com 18 gols em 16 jogos, né? Ambos com mais de um gol aí por jogo de média. Mas os dois não participaram da final, e essa mentira que é passada por verdade tem a ver com isso. Vamos lá para a gente entender o que, que é. Essa primeira arte que vocês estão vendo aí sobre esse assunto, né? Nos dias quando começou e quando terminou esse campeonato. Daqui a pouco vocês vão entender por que, que isso é importante. O campeonato começou dia 15 de outubro de 77 e terminou dia 5 de março de 78. Daqui a pouco vocês vão entender. Guarda essa data aí porque vai ser importante. Aí agora na tela, vocês estão vendo um dos motivos pelo qual, né, essa versão que vocês vão ver do que se trata daqui a pouco ficou tão conhecida. Qual que é essa versão? A versão de que o Serginho Chulapa foi
expulso na semifinal do campeonato e o Reinaldo cumpriu suspensão junto com ele na final, só que o Reinaldo havia sido expulso lá nos primeiros jogos do campeonato, ainda no ano anterior, na primeira fase. Nós vamos ver que nada disso aconteceu. É tudo mentira. Eu não vou falar que o Reinaldo mente ou mentiu, mas no mínimo ele está confuso na sua memória. Vamos entender por quê. Aí tem uma entrevista do Reinaldo para Placar em 2012, que o Breiler Pires, que o entrevistou, faz a seguinte pergunta. Em 80, na final do Brasileiro, você foi expulso após reclamar de um impedimento e o Atlético perdeu o título. Essa foi sua maior decepção no futebol? Reinaldo respondendo em 2012. Não, ele responde. A maior frustração da minha carreira foi a final de 77, que não me deixaram jogar contra o São Paulo. Os militares me impediram. Aí o Breiler continua. Houve interferência do governo na decisão? Reinaldo responde. Em 77, a ditadura era explícita. Fui expulso um ano antes, na primeira fase do campeonato, mas guardaram o julgamento. Como o Chulapa tinha sido expulso na semifinal, resolveram me julgar. Uma força de interesse superior. Eu era o artilheiro do campeonato, fiz gol em todos os jogos. Minha melhor fase. Já tinha trocado de roupa no vestiário quando veio a ordem para não jogar. Esse foi o dia mais triste de Belo Horizonte, 5 de março de 78, a data daquela decisão. Tudo que eu grifei é mentira do Reinaldo. Né? Eu não vou falar em relação aos militares, se eles estavam envolvidos ou não, porque isso não tem como eu saber para trazer aqui para vocês. Mas não guardaram julgamento, ele não foi expulso no início do campeonato. O Serginho não foi expulso na semifinal, ele não fez gols em todos os jogos e a ordem para ele não jogar não chegou quando ele já estava preparando para jogar. Vamos entender por quê aí. Aí tem uma matéria do Jornal do Brasil, dia 27 de fevereiro de 78, ou seja, uma semana antes da decisão, né? E um dia antes, isso foi numa terça-feira, a decisão foi no domingo, um dia antes da segunda partida da semifinal, que o São Paulo ia fazer contra o Operário de Campo Grande e o Atlético ia fazer contra o Londrina, o segundo jogo, né, o jogo de volta da semifinal. Aconteceu isso aí, né? Aconteceu que nessa matéria do Jornal do Brasil tá escrito quando o Reinaldo foi expulso. E aí a gente já desmascara a primeira mentira dele. Porque ele foi expulso contra o Fast Club no dia 1º de fevereiro. Quando você vai olhar a tabela do campeonato de jogos, você vê que esse foi o 15º jogo do campeonato. Foi o segundo jogo da terceira fase. O Atlético jogou com o Fast Club também na primeira fase, mas esse jogo aí que foi lá em Manaus foi na terceira fase, dia 1º de fevereiro, ou seja, apenas um mês antes da decisão. E não no ano anterior, como o Reinaldo disse, né? Ele foi expulso por uma agressão, cumpriu a suspensão no jogo posterior, né? Suspensão automática, né? E depois ele vai ser julgado e suspenso por mais jogos. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Aí o Jornal da Tarde, de 1º de março de 78, ou seja, um dia antes também da semifinal, ou no dia do segundo jogo da semifinal, um dia antes, na verdade, quando o Serginho Chulapa é suspenso também. O Serginho Chulapa e o Reinaldo são suspensos no mesmo dia, no mesmo julgamento, dia 28 de fevereiro. Né? Aí está mostrando que o Serginho ele foi suspenso por 1 ano e 2 meses. Foi uma situação em que ele bateu num bandeirinha, né? Ele agrediu um bandeirinha no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela terceira rodada da terceira fase. Ou seja, o Reinaldo foi expulso na segunda rodada da terceira fase, dia 1º, e 10 dias depois, na verdade 11 dias depois, dia 12 de fevereiro, o Serginho foi expulso contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, a diferença de dias da expulsão dos dois é de apenas uma semana e meia. Não é essa diferença toda que o Reinaldo fala, de meses, né? De várias rodadas do campeonato, não tem nada disso. Isso aí fica muito bem colocado aí pelos jornais da época. E pelas súmulas. Vocês estão vendo as súmulas aí? Do jogo 15 e do jogo 16 do Atlético, no jogo 15 contra o Fast, o Reinaldo não faz gol,
né? Ele falou que tinha feito gol em todos os jogos, mas ele não fez gol em todos os jogos. Ele não fez gol na primeira fase contra o Cruzeiro 1-1. E ele não fez gol nesse jogo aí que ele é expulso. O Reinaldo é expulso no jogo 15, que é o segundo da terceira fase. E no jogo 16, que é contra o Botafogo, que o Reinaldo não joga, o Atlético também não faz gol. O Atlético só não fez gol em 2 jogos nesse campeonato. Os 2, o Reinaldo não estava em campo, né? Então ele é expulso no jogo 15 e no jogo 16, no total de 21, é porque, segundo as palavras dele, parece que ele foi expulso lá no primeiro, no segundo jogo do campeonato. Nada disso, né? Ele é expulso no 15 e no 16 ele cumpre suspensão. A mesma coisa acontece com o Serginho Chulapa, só que no jogo 17, no jogo 16 e 17. No jogo 16, ele é expulso contra o Botafogo de Ribeirão Preto no final do primeiro tempo, depois de agredir um bandeirinha, e ele cumpre a suspensão automática no jogo seguinte, no jogo 17, que é a 4ª rodada da terceira fase. A terceira fase teve 5 rodadas, depois já foi direto para a semifinal, 2 jogos e a final. Né? Então, muito próximo da final, os 2 jogadores foram expulsos. Os 2. Né? E o Serginho não foi expulso na semifinal, foi expulso antes, na metade da terceira fase. E o Reinaldo também, na segunda rodada, um jogo antes do Serginho. Tá bom, pessoal? Espero que vocês não sigam difundindo essas mentiras aí, né? Agora vamos lá para outra mentira desse vídeo aqui, que é a seguinte: mudaram regra em 1992 para o Grêmio voltar para a primeira divisão. Então existe uma lenda no futebol aí que durante o Campeonato Brasileiro da Série B de 1992 iam subir 2 times, mas mudaram isso para subir 12, porque o Grêmio corria risco de não subir se fosse só 2, né? E aí mudaram para o Grêmio subir. A gente vai ver que nada disso aconteceu. E tem uma outra versão pior ainda, que fala que mudaram depois que o campeonato acabou. Nada disso é verdade. A gente vai ver que já era estabelecido que 12 clubes iam subir para a primeira divisão desde antes do campeonato começar. Outra coisa importante aí, para a gente entender isso também, mais uma vez, a data, né, que as datas que esse campeonato está ocorrendo, o período de fevereiro de 92 a maio de 92, né? Guarda essa informação. O Campeonato Brasileiro da Série B em 92 começa em fevereiro. Vamos lá. O que ajudou a difundir essa informação errada? Na primeira mentira, né? Primeira lenda que a gente viu aí, o próprio Reinaldo ajuda a difundir isso quando ele confunde na memória dele os fatos, né? E ele passa a difundir isso. Nesse caso aqui, o que ajudou foram os veículos de imprensa, porque em 2007 a Placar me lança essa aí. A Placar, respondendo a um torcedor gaúcho que perguntou o seguinte, né? Vamos ver o que ele perguntou. Apostei com amigos que o Grêmio subiu para a Série A em 92 sem a ajuda do tapetão. Ganhei? Né? O que a Placar responde? A Placar responde que não, que perdeu. A Placar responde assim: perdeu, Saul. Pode pagar. Em 91, Grêmio e Vitória foram rebaixados, até aí verdade. No ano seguinte, o Grêmio não fez sua parte e conseguiu apenas um 9º lugar. Até aí verdade. Deveria disputar a Série B em 93. Mentira. Mas é bom ter amigos. Numa manobra de bastidores, as regras do jogo foram mudadas durante a própria partida, ou seja, é uma analogia que faz para dizer que mudaram o regulamento durante o campeonato. E os gremistas tiveram a notícia dos sonhos. Naquele ano, excepcionalmente, os 12 melhores da segundona subiriam para a primeira divisão. Qual que é a grande mentira aí? Que mudou o regulamento no meio, já vai entender por quê. Outro órgão de imprensa que ajudou a mostrar isso, então aquela primeira notícia é de 2007, e até 2016 tinha imprensa falando besteira. Aí a gente vê a Veja, né, quando fez aí uma reportagem especial falando das viradas de mesa no futebol brasileiro, disse que em 92 aconteceu isso. Né, que mudaram o regulamento no meio do campeonato para beneficiar o Grêmio, a Veja. Então a Placar é a Veja ajudando a difundir essa fake news aí, né? Vamos ver por que isso é mentira. Os jornais gaúchos da época são a principal fonte aqui para mostrar que é mentira. No final do vídeo eu vou deixar links importantes aqui onde eu achei essas informações, né? São blogs, são sites de torcedores, né, de entidades que fazem estatísticas, arquivo de futebol e por aí vai. A própria Wikipédia, né, que nos ajudou. Então, aqui. O Correio do Povo, de 25 de janeiro de 92, né, explicando o regulamento do campeonato, diz o seguinte:
campeonato vai ter grupos, né? Grupos de 8, 4 grupos de 8 e de volta, é o que está escrito aí. Se vocês quiserem dar pausa e aumentar a tela para vocês lerem, né? Está escrito assim. E os 3 primeiros classificados de cada grupo vão para a segunda fase, né? Então, 4 grupos, 3 de cada, 12. Esses 12 que vão para a segunda fase já garante vaga no Brasileiro 93. Isso está sendo dito pelo jornal em 25 de janeiro de 92. O campeonato começa em fevereiro. Então é antes do campeonato começar, já tinha essa notícia correndo nos jornais, né? Então não teve mudança no meio da competição. Já se sabia o regulamento antes. Está escrito assim: haverá turno e retorno, classificando-se para a fase seguinte as 3 equipes com melhor campanha em cada um dos 4 grupos. Os 12 classificados que terão assegurado vaga na primeira divisão de 93. Blá, 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 continua falando. Então não tem nada disso. O Grêmio não foi beneficiado por uma mudança no regulamento antes do campeonato começar. Só abrir um parênteses para deixar claro que eu não estou falando aqui que o Grêmio é santo, que a CBF é santa. Eu não sei por que resolveram colocar 12 times classificando. Talvez já foi para ajudar o time do Grêmio mesmo. Só que não foi no meio. Essa que é a questão. Foi antes. Assim como também eu não estou falando que os tribunais desportivos que tiraram Reinaldo e Serginho da final também são santos, não. Por que eles não deixaram para fazer esse julgamento depois da final? Né? Tirar os 2 principais astros da competição, 2 caras que fizeram falta. Fica a discussão quem faria mais falta. Claro que o Reinaldo estava num campeonato melhor que o Serginho, mas o Serginho estava num bom campeonato. Tá, pessoal? Tô falando que ninguém é santo, nem que ninguém tá todo errado nessa história, não. Só tô dizendo que os fatos nem sempre são colocados da maneira como aconteceram e essas mentiras vão sendo difundidas, né? Não foi só o Correio do Povo que nos mostra isso aí, não, que essa questão do benefício ao Grêmio foi feito durante o campeonato, não. Que não foi, né? O Zero Hora também coloca isso pra gente. Por quê? Porque lá em 30 de janeiro de 92, ou seja, poucos dias antes de começar o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão em 1992, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol vai explicar que o Brasileiro de 93 vai ter 32 clubes. E quem são esses 32 clubes? E aí ele diz que vão ser os 20 da Série A de 1992, que não haveria rebaixamento em 92. Os 20 vão ser mantidos para 93 e os outros 12 vão vir da onde? Da Série B. Então o jornal explicando como que vai ser o Brasileiro de 93 passa a informação que vai subir 12 da Série B de 92. Né? Então isso também antes do campeonato começar. Então fica essa zoação lá no sul, né, dos torcedores colorados falando que o Grêmio foi beneficiado, e não foi bem assim, né? Como eu disse, não estou falando que ninguém é santo aqui não, né? Por que será que subiu 12? Não sei, mas não foi durante o campeonato, foi antes que isso ficou definido, né? Outra fonte importante é a RSSF, que é a Rex Sports Soccer Statistics Foundation, né? Que é uma fundação de estatísticas e arquivos do futebol muito importante, né? Que foi criada aí nas últimas décadas e que acumula muita informação sobre regulamentos. E ela, quando ela vai na página dela que ela trata da segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 1992, está escrito lá que antes do início do torneio, a CBF decidiu, tá marcado aí, que o torneio iria promover 12 times ao invés de 2, como vinha acontecendo desde 1988. Então, isso foi colocado lá justamente por causa dessa dúvida que foi criada. Inclusive, uma das pessoas que fazem parte desse grupo aí, dessa fundação, mandou na época, em 2007, e-mails, né, para placar se corrigir. Não sei se a placar se corrigiu até hoje, mas a gente viu que a Veja, 10 anos depois, incorria no mesmo erro, né? Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição vários links que eu acabei achando essas informações, né? E espero que quem tiver mais interesse vai lá nos links para acompanhar de perto o trabalho das pessoas que ajudam a desmentir essas lendas aí, né, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Dá o like aí, inscreve no canal, aciona o sininho, porque como eu disse lá no início do vídeo, isso é muito importante pra gente que está começando aqui no YouTube produzir conteúdo, tá bom? E
Vejo vocês na próxima. Um abraço.